Eu sou José de Clonim Massano, natural da Kibala. Na altura que eu nasci, a Sanga e o Gungo pertenciam a Kibala, nos anos 50. Eu sou de 57 e nasci por lá para Sanga, na Kibala, e estudei na Missão Católica na sucursal da Kibala, na população do Cacol. Ok. Nasce numa família de camponeses ou agricultores? Eu sou uma mistura? Obrigado. Obrigado. Eu sou filho de um comerciante rural. Praticava comércio e praticava agricultura. A minha mãe é camponesa por excelência. Os meus avós maternos são camponeses. Os meus avós paternos são funcionários públicos. Ok. Nessa altura. Nessa altura. E dedicavam-se, portanto, e nessa altura, nessa mistura, digo, como é que era a vida deles na altura, no Kibala? Pronto, a Sanga na Kibala. Nós coabitávamos com todos e toda a gente. Nós temos uma fazenda na Sanga e temos outra fazenda no Gungo, hoje chama-se Lonhe, e nós, o meu pai, dedicava-se a este comércio, e pronto, nos anos 65, me falta 65, fui para a Missão Católica da Kibala, na sucursal do posto escolar de Cacol. Aí fiz o meu estudo até a 3ª classe. Depois, com o desaparecimento físico de meus pais, morreram, por razões muito desconhecidas, na altura eu era criança, tive que abandonar a Sanga, vim para aqui, para Santa Comba, o Acucum, de Sela, na altura. Em que ano, mais ou menos? Eu vim para aqui em 1969. Mas já vinha assistir o cinema, digamos, o matiné, e vinha de lá da Sanga para aqui. E que vi o desenvolvimento deste colonato. Este colonato é composto por aldeamento, até 15, e tinha outros aldeamentos que são chamados aldeamento dos indígenas, que é no Caçoço. O colonato surge exatamente em 1951. Encontra já um colonato assim desenvolvido? Como é que era? Quando vim para aqui, já encontro na flora do desenvolvimento. Em 1969, já tinha um desenvolvimento, digamos, de tirar chapéu. Inclusive, nós praticávamos o futebol com os elementos que viviam no 4 e no 3, e tinha as 10 casas que eram dos polícia, entre o 4 e o 3, tinha 10 casas, para mesmo servir os polícias. Estes 4 eram aldeamentos? Pronto, estava feito as 10 casas nos aldeamentos, mas que era confinado para a polícia. E por trás tinha um campo e uma árvore frondosa, onde nós praticávamos nosso desporto. Eu estava aqui a falar do colonato que esteve dividido indígenas e portugueses, creio, de raça branca, como era a intenção do colonato. Como é que era? Uma descrição que nos aproxima mais à realidade daquele tempo. O colonato dos europeus, era esses aldeamentos 15. Os autóctonos, que era despropriado nestas terras onde que iam construindo o colonato e outras fazendas médias, é que foram transferidos para o Caçoço. Tinha lá um colonato, que é dos indígenas. E este colonato funcionou. Tem lá as casas, e tinha lá famílias. Essas famílias agora estão a voltar outra vez para o seu origem. Mas esses indígenas eram pretos? Os autóctonos, no caso. Eu chamo indígena porque naquela altura nos chamava indígena. Para mim, essa denomenclatura, não há nenhum indígena. Somos autóctonos. Éramos autóctonos.
Diz-se também que nem todos os brancos que chegaram a habitar o colonato tinham poderes financeiros. Não tinha. Não tinha porque eu até assisti, tinha um meus amigos, depois de eu me ficar aqui na cidade de Santa Comba, fui à casa num tio, onde é que eu estava aquartelado, e estudava na escola, no quartel Tuga, que é chamado quartel militar, e comecei a trabalhar na Toyota com terra-idade. E tínhamos colegas também que funcionavam na Toyota e na junta de povoamento, e na DAF, e nós íamos para lá ver como é que eles viviam, bem, nas condições precárias. Eles sobreviviam de produção de leite e de algumas horticultura e ovos. A Sela, naquela altura, Santa Comba, até era denominado terra de carro de carroça de boi. Por quê? Porque só as senhoras e alguns indivíduos vinham dos aldeamentos com carroça de boi para vender horticultura e fruticultura nesta, que se chama agora Praça Nova, a Praça Antiga, ali por trás do campo do relevado do Recreativo, onde fazia uma enorme fila de carroças de boi. E ali as senhoras tinham obséquia de vender os seus pequenos negócios, as brancas, né? Que tinham para vender as frutas e os ovos e os legumes. Ok. E onde é que eles tiravam dinheiro para investir, para trabalharem a terra? Eles tinham um suporte de sustentação. Tinham um suporte de sustentação, não era grande coisa. O lucro dele vinha do leite. Muito da sua maioria era o leite. Cada família tinha 5 vacas, até no mínimo, até o máximo 25, 40 vacas. Então, exploravam, ordenhavam as vacas enlatadas, e a uma das vacas davam por aí 15 até 25 litros dia. E este leite era levado para o aviamento 15, onde aqui tinha a fábrica, e era cotado numa fatia. Todos eles, na sua maioria, estavam a cumprir pena. Vinham da Europa, conotado com alguns problemas lá. E que eles só tinham direito a um trabalhador autônomo, nós os negros, quando acabasse de trabalhar, de cumprir a sua pena, e a sua casa também seria para ele. Então, dali, nós os autônomos já tínhamos ir fazer alguns serviços nesses indivíduos. Até eu colhi lá tomate, no aldeamento 3, mas alguns, o Luís Gomalo, que é do cinema, e pronto, éramos um grupo de jovens e íamos para lá colher tomate. Mas aqueles que não cumpriam ainda a pena, então não tinham direito, um autônomo, a trabalhar para ele. E muitos deles já estavam quase 75% já livre dos problemas que eles carregavam da Europa. Já tinham a liberdade para trabalhar e também serem autônomos nas suas casas. Nessa altura que diz que ainda encontra o colonato em 1969, penso ter encontrado já muita coabitação com os locais. Já havia esse envolvimento até o ponto de surgirem casamentos? Não. Aqui, na Sela, os mestiços vieram com seus pais da Gabela, da Quibala, de Calulo, do Ebo, estes europeus que faziam a miscigenação. Aqui não. Cada um tinha o seu filho, a sua esposa. Vinham com as suas famílias de Portugal. Os mestiços vieram com seus pais da Gabela, do outro eram altos funcionários, pais, e outros eram agricultores, mas não é na classe dos colonatos. Também era diferente? Era diferente, era autônoma. Era tratado de outra maneira. Obviamente, o casamento começou a aparecer nos anos 70. Mas, já com esta geração que estou a falar, vindo da Gabela, vindo
do calulo dessas paradas. Daqui mesmo na cela, não havia. E tem noção dos propósitos do colonato? Por que é que essa gente veio habitar aqui a cela, na altura? Os vivos de calulo? De Portugal, que essa gente de Portugal. Vieram por uma razão. Eu já expliquei ao meu caro jornalista. Vieram com seus problemas conotados com o governo português. Então, o Dr. Antônio de Oliveira Salazar criou um colonato numa espécie de cadeia. Uma espécie de cadeia. Mas é para produzirem alimento para a metrópole. A ultramarina produzia e para as Forças Armadas, digamos, ultramarina. Então, onde é que surge esse aldeamento? Todos eles, na sua maioria, todos, tinham seus problemas conotados com o sistema colonial. Pois. Será que é daí que nasce também o projeto de irrigação? O agora dito Matumbo? Não, o canal não. Este é outro. Pois. Este é outro. Este é junta de povoamento. Embora também o colonato quem fez a junta de povoamento e com uma empresa, se a memória não me falha, a Lusitana. A Lusitana. Esta empresa, ouvi falar, a Lusitana que fez essas valas, essas drenagens, conosco, os autódronos, é que alugava, depois de acabar fazer as valas de drenagem e as casas dos colonatos, quando fosse já cedida, aqueles autódromos que trabalhavam na Lusitana são retirados. No canal do Matumbo, este é outro processo. É um projeto da Junta de Povoamento. Este é um projeto de exploração leiteiro, semi-intensivo. Temos lá um monstro adormecido. E na altura o que era essa junta de povoamento? A junta de povoamento é onde que funcionava a extensão rural. Eles se dedicavam à desmatação, preparação de terra e construção de residência para os agricultores que estiverem interessados em entrar num projeto da junta de povoamento. Esta junta de povoamento fazia essas casas e cedia e havia um contrato de 30, 20 anos de pagamento, conforme a sua possibilidade. E não só a junta de povoamento, também fazia as ruas, as vias terciárias, secundárias, até já estavam a abrir na Sanga o Pombuís, por aí fora. Mas, porém, o perímetro irrigado tem a permissão de produzir exclusivamente o leite. E aquele canal do Matumbo estava concebido para a irrigação no tempo seco, 40 hectares de pasto para as vacas leiteiras. Depois temos o núcleo da Acauaca. O núcleo da Acauaca só se dedicava, o perfil deles era produzir tabaco. Eram os tabaqueiros. A FTU, a ETA, essas empresas tabaqueiras iam afirmar contrato com eles e produziam tabaco, que é o Cauaca. E tínhamos o Xiloemba 1 e o Xiloemba 2. Xiloemba 1, Xiloemba 2, este já tinha um outro perfil. Cada fazenda dessas tinha 80 hectares, tanto como da Cauaca. Estes produziam leite e produziam também cereais. E tínhamos os núcleos da Palmeira, hoje chama-se Palmeira. Este núcleo também era forte na produção de arroz. E como o aldeamento 11 também produzia arroz, tinha um canal de irrigação, a aldeia nova partiu aquele canal, não sei porquê. Isto tudo nos tornou confortável. Aqui na cela tínhamos confinado para a linha nós produzíamos 126 mil litros de leite dia. Era um mar direto. Este mar de leite não estamos a contar ainda com o núcleo da Pamalala, o núcleo
do Catofe, o núcleo dos açorianos do Morro do Tongo, estes todos não estão nesta cifra. Com esta cifra, então, dobrava a produção de leite. E qual era o destino deste leite? Onde é que se destinava? Este leite era tratada, outra parte era fazer queijo, manteiga da sela. A famada manteiga da sela. Existiu essa manteiga da sela? Comi, vivi, a leiteria fica aqui mesmo, onde sou valente. Tinha uma leiteria aqui mesmo a metro da minha instalações. E comprei muito leite, comprei muito queijo, manteiga. E não só. Naquela altura, eu, jovem, órfão como era, quando vim para aqui a minha quarta classe fiz no Quartetuga e que nós fomos fazer exame, já estava a haver já mistura. Fomos fazer exame no aldeamento 11, no Gradil. Éramos 11 negros a fazer os exames da quarta classe no 11. Isto foi em 72 que nós fizemos a quarta classe. Ok, 72. 72. Já com uma mistura, como disse, com filhos de branco. De branco. E como é que era habitada aqui a cidade de então, Santa Comba? A cidade de Santa Comba era habitada, tinha um estilo fechado. Nós, os autóctonos, não frequentávamos o bar Passarinho, e o piquenique só para europeus de primeira. Branco de segunda, que o autóctono nasceu aqui também, não entrava naquela. E nós, negros, só passamos a entrar quando fizesse a quarta classe. Já não pertencia à classe dos outros, e aí você tinha essa possibilidade de entrar. E agora quais são os nomes destes bares, Passarinho e, como disse, os nomes atuais? O Passarinho continua Passarinho. Cascata foi extinta, hoje estou a ver lá a discoteca do Sua Excelência General Regino, ou discoteca, não sei qual é o destino. E porém, vamos entrar no campo cultural, se nos interessa. O campo cultural, nós tínhamos, no desporto, tínhamos o Recreativo da Sela e o Futebol Clube da Sela. O Recreativo da Sela era o Clonato. Ali entrávamos todos nós. Já havia uma mistura. Até o Juventus 6, que era um conjunto, era composto por branco e negro e mestiços. É que tocava lá no Clube Recreativo Clonato da Serra. Agora, o outro centro recreativo, que era o Júquel, que fica à frente do Bar Campo, só pôs Sanguito. Sanguito, os homens que têm olhos azuis, que de sangue genuíno. Opa! Que eram brancos, não? É branco. E você tem que ter olhos azuis para entrar ali. Hoje é o armazém da administração. É a administração que está a explorar aquilo. Obviamente, interessa que explorem e deem seguimento ao corpo. E pronto, fomos vivendo. Nos anos 70 já havia uma luz no túnel, já havia a possibilidade de muita empregabilidade. O velho Trucate, o coronel Trucate, na altura, era a estafeta do Banco Pinto Sotomayor. Já havia indivíduos negros autóctonos nos CTTs, como o Araújo, o senhor Araújo e outros. Na administração, depois os próprios brancos europeus, o senhor Antero Horta, que era presidente da Câmara, sugeriu que um negro que fosse presidente da Câmara. Então elegemos o negro, o Joffre, como presidente da Câmara. E até em 1975 era
o presidente da Câmara, o negro Joffre. Já tínhamos esta possibilidade de decidirmos nas eleições. Que nível académico tinha nesta altura? Quem? Ou de escolaridade? E quem? Eu? O Joffre. O Joffre, Chega o Joffre, penso que ele tinha já um 7º ano. Já é um indivíduo, digamos, um alto funcionário. E tínhamos outros. Tínhamos o presidente Joffre, tínhamos o professor Adão da Silva, já lecionava na escola técnica, na escola comercial, já tínhamos o professor Tito, já tínhamos, pronto, tínhamos do consultório médico do negro, isto já até dos anos 60, em 69 quando vim para aqui, creio que em 69 o senhor Macedo já tinha esse consultório denguista, que era pai ou padrasto do presidente da Câmara, um autônomo vindo de Malães, e se radicou aqui. Okay. E no colonato existiu também a figura do cipaio? E como era lidar com até tive o cipaio lá na minha aldeia, na aldeia da minha mãe. Quer descrever um bocadinho esse comportamento do cipaio? O que era na verdade? Um cipaio era um indivíduo, até que posso acrescentar a banza, o soba. O soba tinha o soba, tinha o regedor. O soba da banza, desculpem, o soba da banza, soba grande, não ia para a administração. Quem ia é o regedor. Este regedor recebia ordem junto com o cipaio. Então o cipaio é um indivíduo que punha normas na aldeia. E que vigiava quem é que se metia na política, ou quem que falava, quem escutava Angola Combatente, nós não sabíamos. Quem estivesse com a rádio aí a escutar outras emissoras, que não seja oficial, o cipaio tinha esta missão. E não só, recebia as orientações para ver as senhoras e os senhores na época de maio a junho até agosto, para irem dar corpo nas estradas, com os seus balaios, carregar brita para fazer a segmentação daqueles buracos que tivessem. Então, esse cipaio dizia assim, aldeia tal, todo hoje a campanha é vossa. Então, esta é a função do cipaio, é mesmo controlar e pôr ordem e prender aqueles que não coadunavam com a realidade ou não com a realidade com a administração. Também prendia brancos do colonato na altura? Desculpa, eu só coabitava com os negros iguais. Nas aldeias. Eu vivi na aldeia. E eram negros? Eram negros. Ai, desculpa. Eram negros. Viviam lá junto com os outros negros. Ok. Yeah. Essa era a figura do cipaio. Do cipaio. Pois. E também viu praticamente o colonato a ser extinto, a desaparecer. Vi, sim, senhora. E que cenário é que viu na altura? Como é que eles desapareceram? Pronto. Em 1974, quando eu fui para MPLA, o MPLA veio para a cidade, depois de estar a 25 de Abril, a Revolução de 25 de Abril, pronto, ficamos com todos alegres, tanto eles como nós. Em agosto de 1975, começaram a retirar-se, devido ao conflito que havia FNLA, MPLA, a UNITA. Houve aquela fuga maciça. Então, aqui na Sela não foi a regra. O último carro que veio da Gabela, que veio de outras paragens, do Mocente, de Calulo, o Salveu passou em agosto, dia 8. Eu, na altura, já era FAPLA. Passou dia 8 de agosto de 1975. Logo que os carros passaram, talvez estivesse lá para Vila Franca ou entrar no Ampo, a FNLA e a UNITA entenderam-se nos atacar. Ataca-nos, e aí o colonato já ficou
na via de extinção. E não só aqueles que tinham já empregado, e aliás, todos eles já nessa altura tinham empregado, já tinham acabado as penas, e muitos deles já estavam a fazer trespasse, para ir arranjar outras coisinhas pequeninas. Os empregados, nós, os outros, começamos a ficar com as residências e com os